Olá pessoal, como vão? Eu sou o Plácido e estou aqui com minha colega Vitória e somos do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. E estamos gravando este vídeo para a disciplina de Tópicos em Matemática, que é ministrada pelo professor Rian Lopes de Lima. Olá, pessoal. Eu sou a Vitória e também faço parte do curso de Licenciatura em Matemática e hoje iremos fazer esse vídeo a respeito de comprimentos de arcos. Para entender melhor sobre o que é e como calcular o comprimento de um arco, considere uma função f contínua em um intervalo fechado AB e derivável nesse intervalo. Agora, vamos estabelecer uma maneira de calcular o comprimento de uma curva dada por y igual a f de x no intervalo AB. A ideia aqui é aproximar essa curva através de segmentos de retas. Para visualizar melhor, observemos o gráfico abaixo. Para construir o gráfico, marcamos todos esses pontos, P0, P1, P2, P3 e P4, de forma que os segmentos dados por PI-1, PI, aproximem as linhas da curva, fazendo assim uma partição dessa curva. É importante lembrar que quanto mais pontos a gente tiver, melhor será a aproximação. Para calcular a distância entre os pontos, temos que PI-1 e PI é dado pelas coordenadas xi-1, yi-1 e xi-yi. Daí, temos que a distância é igual a raiz quadrada de xi menos xi-1 ao quadrado mais yi menos yi-1 ao quadrado. Utilizando as somas de Riemann, nós temos que o comprimento da curva é igual a limite de n tendendo ao infinito da somatória de 1 até n da distância de pi menos 1 até pi. Agora, utilizando o teorema do valor médio no intervalo xi menos 1 e xi, nós temos que, só para relembrar, o teorema do valor médio nos diz que a derivada de um ponto, que aqui no caso é nosso ponto amostral, xi asterístico, é igual a yi menos y menos 1 sobre xi menos xi menos 1. Resolvendo isso daqui, nós temos a seguinte equação. Agora, retornando lá para as somas de Riemann, temos que o comprimento da curva é igual ao limite de n tendendo ao infinito da somatória de começando em 1 até n da raiz quadrada de xi menos xi-1 ao quadrado mais a derivada do nosso ponto amostral ao quadrado vezes xi menos xi-1 ao quadrado. Colocando xi menos xi-1 em evidência, nós temos a seguinte equação. Agora, podemos separar as raízes, pois se trata de uma multiplicação, que foi o que fizemos aqui. Como é uma multiplicação, podemos separar as raízes. Resolvendo essa raiz aqui de cima, nós podemos cortar o expoente com a raiz, que nos resulta apenas em xi menos xi-1. E por que não em módulo? Porque já sabemos que, como se trata de uma distância, os pontos são todos positivos. Então, não precisamos colocar em módulo. E essa parte aqui, a gente só repete. Agora, vamos transformar tudo isso aqui que vimos em uma integral. É importante lembrar também que isso daqui nada mais é que o delta x lá das somas de Riemann.
Agora sim, transformando em integral, temos que C é igual à integral definida de A até B, da raiz quadrada da derivada de f de x ao quadrado, mais 1 dx. Agora que já vimos na teoria como se calcula o comprimento de uma curva, nosso colega Plácido irá resolver um exemplo para entender melhor na prática. Bom, aqui nós resolveremos, através do método ensinado acima, como calcular o comprimento da curva dado por y igual a ln de x, com x entre 1 e 2. Ou seja, é este gráfico aqui, que é o gráfico da função ln de x, com x entre 1 e 2. É essa distância aqui que iremos calcular. Primeiramente, aplicamos a fórmula vista acima, no qual, aonde temos o f de x, substituímos por ln de x. A derivada do ln é 1 sobre x. Contudo, como está elevado ao quadrado, colocamos 1 sobre x quadrado. O próximo passo, a gente vai colocar todos os termos com o mesmo denominador, ou seja, x quadrado. Perceba que aqui estava 1 e se tornou agora o próprio x quadrado. No próximo passo, nós separamos a raiz da fração de tal modo que teríamos raiz de x quadrado mais 1 sobre raiz de x quadrado. Embaixo, este valor seria x quadrado mais 1 sobre módulo de x. Contudo, o nosso x aqui está variando entre 1 e 2. Ele já é um valor positivo. Então, nós podemos tirar estes módulos, que é o nosso x que resulta aqui embaixo. No próximo passo, a gente manipula algebricamente, adicionando este termo aqui. Percebemos que aqui a gente tem raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, e neste lado aqui também temos raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Ficaria raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pelo mesmo motivo, podemos simplificar a raiz com este quadrado, de modo que o resultado seja apenas x ao quadrado mais 1. E aqui embaixo vamos fazer o quê? Vamos multiplicar este x com x, que resulta em x quadrado, que é o que vemos neste próximo slide. Neste slide, podemos perceber que aqui a gente tem o nosso x ao quadrado mais 1, e embaixo a gente tem o x quadrado. Mas por que fizemos tudo isso? Fizemos toda essa manipulação algébrica para que a gente possa conseguir usar a substituição. Resolvemos essa integral pelo método da substituição. E quem iremos substituir? Nós iremos substituir u igual raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Ou seja, se o u é raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, o du vai ser quem? Vai ser 1 meio vezes 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 vezes 2x dx. Aqui a gente usou a regra do tombo com a regra da cadeia. Simplificando o que dá para simplificar, ficamos com x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 dx. Se o u é este, o u ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1. Ou seja, o nosso x ao quadrado vai ser u ao quadrado menos 1. E por último, mas não menos importante,
Os limites de integração, que antes eram 1 e 2, agora, substituindo, ficarão raiz de 2 e raiz de 5. E agora, com todas essas informações, chegamos que esta integral toda aqui é igual a esta integral. Por causa do quê? Por causa do método da substituição. Faremos aqui mais manipulações algébricas, adicionando e subtraindo 1 em cima e separando. Deste lado temos o ao quadrado menos 1 no numerador e deste outro lado o 1 que sobrou no numerador. Desta forma, podemos simplificar este termo, ficando apenas o 1. Assim, a gente pode usar a propriedade de que a integral da soma é a soma das integrais. Ou seja, separamos em integral de raiz quadrada de 2 até raiz quadrada de 5, de 1 du, mais integral de raiz quadrada de 2 até raiz quadrada de 5, de 1 sobre o quadrado menos 1 du. Esta integral aqui, nós sabemos que a antiderivada é o próprio x, no caso, o próprio u, que é o que podemos perceber aqui, com os mesmos limites de integração, raiz de 2 até raiz de 5. Substituindo, chegamos nisso. E agora, nós resolveremos esta integral aqui com o auxílio de frações parciais, de modo que transformaremos esta expressão aqui por meio das frações parciais. Começando, nós podemos separar o denominador em 2 fatores, apenas decompondo o ao quadrado menos 1. O objetivo das frações parciais é separar estes 2 fatores de modo que conseguimos achar uma soma para eles. Como não sabemos os valores que virão nos numeradores, chamamos de A e de B. Fazendo uma comparação, chegamos que A multiplicado por U mais 1 mais B multiplicado por U menos 1 sobre U ao quadrado menos 1 é igual a essa expressão que queremos modificar. Agora, vejamos. Como os denominadores deste termo e deste termo são iguais, o que podemos dizer é que os numeradores também serão iguais. Ou seja, toda essa expressão aqui será igual a 1, que é o que vemos neste próximo slide. A vezes U mais 1 mais B vezes U menos 1 é igual a 1. Para a raiz U igual a menos 1, substituímos em toda a expressão e chegamos que o B é igual a menos 1 meio. Para a raiz U igual a 1, substituímos em toda a expressão e chegamos que o A é igual a 1 meio. Ou seja, a nossa expressão original passou por algumas alterações e no final chegamos em 1 meio vezes 1 sobre U menos 1 menos 1 sobre U mais 1. Voltando na integral, substituímos este resultado que conseguimos achar.
Percebemos que 1/2 aqui é uma constante, logo podemos colocar para fora da integral. Do mesmo modo que lá em cima fizemos que a soma das integrais é a integral da soma, aqui faremos que a integral da diferença é a diferença das integrais. Ou seja, a integral de 1 sobre u menos 1 é o ln de u menos 1. A integral de 1 sobre u mais 1 é o ln de u mais 1. Agora, propriedade dos logaritmos. Se a gente tiver ln de algum valor menos ln de algum outro valor, a gente pode dizer que isso é a mesma coisa que ln desses dois valores numa fração. Isso não vale apenas para o ln, vale para qualquer logaritmo desde que as bases sejam as mesmas. Substituindo os limites de integração, chegamos nessa expressão e calculando raiz de 5 menos 1 dividido por raiz de 5 mais 1, chegamos em 0,38. E mesma coisa deste lado. Raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 mais 1, chegamos em 0,17. Novamente, utilizamos a mesma propriedade acima, que a diferença dos logaritmos é o logaritmo da fração, da divisão. Fazendo esta fração, que é a nossa divisão, chegamos em ln de 2,23. O ln de 2,23 é aproximadamente 0,8. E o resultado final, calculando tudo isso, chegamos em 1,22. Ou seja, a curva que nós vimos lá em cima terá comprimento de 1,22 unidades de comprimento, unidades de medida. Neste vídeo, foi possível aprender a calcular o tamanho de uma curva dada por uma função por meio da resolução de uma integral definida. Esperamos que vocês tenham gostado. Aproveitando, divulgamos aqui também as notas de aula do professor Rian Lopes, que nos orientou e da onde retiramos todo este conteúdo. O link aparece tanto aqui no vídeo quanto na descrição do vídeo também. Fica também nosso convite para que vocês assistam aos outros vídeos do nosso canal Compartilhando Matemática. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima!